Nós vamos então hoje, como eu falei antes de iniciarmos o tempo de louvor, nós vamos finalizar essa série de mensagens, né? Então nós chegamos ao fim do Sermão do Monte, em Mateus 7. Então eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta em Mateus 7. E eu queria pensar com você que esse reino, então, que a gente tanto fala e que a gente tanto canta, né? Que a gente tem abordado ao longo desses últimos meses aí, porque foram aí pensando cerca de 3 meses falando sobre esse Sermão do Monte, que começou lá no capítulo 5 de Mateus e termina agora no capítulo 7. Esses textos, né, que são tão conhecidos de Jesus, que trazem pra gente os valores, o que a gente tem que fazer nesse reino, né, a direção que a gente tem que tomar sendo então cristãos. Nesse sentido, então, nós falamos sobre esse período, sobre o grande convite, que é a gente viver, então, esse reino, que na verdade é uma aventura, né? Que Cristo inaugurou esse reino e agora a gente está aí, experimentando um pouco desse reino, mas ainda não vivendo ele em plenitude. Mas, afinal, nós, no meio de tudo isso, quem somos nós e qual é a nossa identidade, então, como filhos e filhas de Deus? Antes de ler o nosso texto, eu queria pensar com você sobre 2 narrativas que são falsas e que permeiam muito a nossa vida como cristãos. Que a primeira é: o que importa é ter fé. Eu sei que você já deve ter ouvido isso. O importante é ter fé. Só que essa narrativa, tendo em vista o que Jesus nos ensina nos evangelhos, ela está errada. Por quê? Porque não basta só ter fé, é necessário ter um relacionamento com Deus. Não basta eu apenas crer que Ele existe. E existe muito crente, muita gente que vive assim: eu creio em Deus, só que eu vivo como ateu. Eu digo que eu creio em Deus, mas eu vivo como se Ele não existisse. Ele está lá no céu, eu estou aqui, cada um toca a sua vida. De vez em quando eu vou na igreja, quando tem algum evento da família. De vez em quando a coisa aperta, eu falo com ele, né? Principalmente quando o avião está para cair, esse tipo de coisa. A gente é crente, mas vive como se ele não existisse. Tem bastante gente que vive assim, eu tenho certeza que você deve conhecer algumas pessoas. E espero que você não seja uma delas. A gente exclui da nossa vida atos como oração pessoal, como estudo bíblico, como leitura devocional, como servir ao próximo, porque afinal é cada um por si e Deus por todos. A gente acaba vivendo uma fé que é totalmente equivocada. A segunda narrativa, que você também já deve ter ouvido, é que a maneira de ser então bom cristão, já que então eu vou viver como ele quer, é o quê? É obedecer a todas as regras. Eu tenho que obedecer às regras, porque senão eu não vou para o céu. Você já deve ter ouvido essa narrativa também. Em alguns círculos cristãos, a mensagem predominante é o quê? Obedece um conjunto de regras. O foco é colocado sobre fazer e não fazer. Pode ou não pode? É pecado ou não é? Né? Fica no sim e no não. O que muitos dentro da igreja a gente chama de lei. Então vamos viver a lei. Tem uma regra, é só seguir. Não tem problema com isso. Basicamente é isso. No entanto, obedecer a determinadas normas leva o cristão, a longo prazo, a uma vida de insatisfação. Porque é chato. Chega uma hora que não dá. Por quê? Porque a gente não dá conta de viver todas as regras. Ninguém dá. Não tem como. Porque a nossa alma, ela tem sede de algo mais profundo, que uma lista de permissões e obrigações não vai preencher. E nenhuma dessas narrativas, então, elas estão corretas. Porque a primeira vê a disciplina espiritual como algo desnecessário. Eu não preciso me relacionar com Deus. Ele está lá, eu estou aqui, está tudo certo. Ele não me atrapalha, eu não atrapalho ele. A segunda é que, então, já que eu quero ter uma vida assim, então eu vou obedecer tudo o que o pessoal fala que está aqui na Bíblia. Não tem erro. Aí, qual que é o elemento chave aqui que a gente está deixando escapar? Relacionamento. Viver no reino de Deus é se relacionar com esse rei. A gente falou ao longo desse tempo sobre a justiça e o como é essa justiça, e agora viver nesse reino pressupõe um relacionamento.
pressupõe eu sentar na mesa e conversar com o rei. E a gente aprende ao longo da nossa vida que a autoridade está muito longe, está distante, é algo que assim, eu vou de vez em quando lá, quando eu preciso falar com o juiz, com o advogado, com o vereador, né? Enfim, mas esse reino é diferente. Esse rei, ele se relaciona com a plebe, ele se relaciona com o pecador, ele se relaciona conosco. E nesse sentido a gente vai ver que na verdade esse relacionamento, ele envolve as duas coisas, que a gente acha que é uma coisa ou outra. Por quê? A primeira narrativa então, que é excluir o relacionamento, envolve relacionamento. Só que esse relacionamento é mais importante do que as regras. Mas não quer dizer que não tem regra. Essa é a questão. Mas aí não é regra. Na verdade, o que a gente vai entender, a gente vai ver hoje é que existem algumas boas práticas. Porque se eu me relaciono com esse rei, eu sei do que ele gosta e do que ele não gosta, e o que agrada e o que não agrada, quando eu cumpro ou não cumpro a regra, eu sei se eu pisei na bola ou não com ele. Relacionamento é assim. Tem algumas coisas que são implícitas e outras que são explícitas. E às vezes no decorrer de um relacionamento, tem coisas que você acha que você está fazendo certo, mas depois a pessoa chega para você, as DRs, né? E fala, não tá legal, eu não gostei disso, isso não tá bom. E com Deus não é diferente. A gente vai vivendo a nossa vida e achando que, olha, tá tudo certo, eu tô fazendo isso, tá tudo bom, eu tô tranquilo. Aí você lê a palavra e a palavra vai lá e te incomoda. E aí você começa a criar assim, o que a gente chama de tristeza de arrependimento. E eu começo a entender que aquilo que eu estou fazendo, por mais que pareça certo para todo mundo, naquele relacionamento com Deus, já não encaixa mais. Ele não se agrada daquilo. Eu deixo de fazer. Então eu não vou cumprir as regras, porque todo mundo está dizendo que tem regra. E eu não vou me relacionar com ele de oi, tudo bem, valeu Deus. Não. A fé cristã pressupõe esse sentar junto, ouvir, degustar de Deus, da presença dele, e aí começar a entender o que ele quer de mim. E para isso tem uma coisa que é muito importante para nós, como então discípulos e discípulas, como filhos e filhas, como herdeiros desse reino. Eu estou usando tudo isso aqui como sinônimo, tá? Porque a gente sabe que teologicamente nós somos na cruz de Cristo chamados a essa filiação, e se existe um reino e ele é o rei e eu sou cordeiro, eu também faço parte, eu sou herdeiro desse reino, tá tudo junto. Nesse sentido existe uma coisa então que é importante a gente sempre, eu tenho batido aqui ao longo desses meses, que é o que está lá em Mateus 6,33, que é a chave do quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentados. Essa justiça nada mais é do que o relacionamento, é viver dia após dia, é entender o que Deus quer de mim, o que Ele quer que eu faça, como eu faça. Porque isso que é maravilhoso, Ele chama a gente, pessoas totalmente diferentes, para usar as nossas habilidades, os nossos talentos, aonde nós estamos, que é o que a gente tem visto na Escola Bíblica Dominical sobre ser cristão de forma integral, não é só aqui na igreja. É na minha casa, é no meu trabalho, é como eu vivo, hoje a gente vive a vida financeira, né? Como eu divido aquilo que eu ganho, como eu ganho. Então, nesse sentido, se eu preciso estar no relacionamento com Ele, é importante que eu permaneça nesse relacionamento. João 15,5 diz que Jesus falando, né? Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecerei nele, ele lhe dará muito fruto, pois sem mim nada podem fazer. Então aí vem a pergunta de milhões então, como permanecer em Cristo? Como permanecer em Deus? Porque a gente que vive em Cristo e com Cristo, a gente é convidado a gerar frutos de vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. A gente não consegue fazer isso sozinho, somente permanecendo. Como eu permaneço? O que significa permanecer? Já que não é, então, viver um conjunto de regras, é um relacionamento, mas envolve regras. Tá começando a ficar confuso, parece, né? Só que não. E aí a gente vai entrar no nosso texto aí de Mateus, e aí talvez o foco deva ser o relacionamento e não apenas crer que Deus existe. E a partir do desenrolar e desenvolvimento desse relacionamento, nós vamos ter as boas práticas
Alguém pode chamar de lei, de regra, mas o fato é que são práticas que Jesus nos convida a viver. E aí eu quero olhar com você 4 respostas que Jesus nos dá para esse permanecer e para esse viver uma fé cristã de acordo com o que Ele quer. E aqui eu vou ler o texto de forma dividida para ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá? Então é o final, Mateus 7, do 13 ao 27. A gente vai ver que Jesus apresenta 4 práticas, 4 ilustrações, vamos pensar assim, para que a gente reforce essa questão de viver uma vida que agrada a Deus e que está de acordo com o que Ele quer. Então, a primeira coisa, dentro de viver esse relacionamento, há somente um caminho para uma vida que vale a pena. E a primeira imagem que Jesus dá aqui é das 2 portas, que você deve conhecer bem esse texto, que diz o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus diz claramente que a porta é estreita, que a gente tem que seguir os seus passos. Isso é desafiador para qualquer um de nós, porque nós não somos perfeitos. Ele é. O fato é que muito tem dito, e a gente sempre escutou do custo do discipulado, sobre como é difícil seguir a Jesus. E eu vou falar para você, é difícil, não é fácil. Não existe cristianismo fácil. Se estão falando que é fácil, que vai ser só vitória, tá errado. Precisa ler de novo a Bíblia. Porque se você quiser seguir a Jesus, o fato é que a gente vai ter luta. A gente não cantou, né? Marcharemos na coragem do Senhor, ainda que a dor nos cerque na viagem, porque ela vai cercar. Jesus disse que a gente o quê? Ia ter luta. Mas o que Ele falou? Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E se a gente é herdeiro desse Deus, a gente também vai vencer. Só que talvez a vitória que a gente espere não é a vitória que Deus quer. Porque a vitória que Deus promete, e a gente vai ver no desenrolar aqui, está um pouquinho mais para frente. O fato é que a gente não fala do custo de viver longe de Deus. Ah, então servir a Jesus é difícil. E viver longe dele é pior. E isso talvez ninguém fale. Porque você olha e vê, não, é festa todo dia, tá tudo liberado. Tá, mas alguém fala que depois da festa, que na hora que a poeira baixa, vem o vazio? Alguém fala que depois, tá tudo bem, depois daquilo lá falta paz? Que depois de tudo aquilo lá você se vê sozinho e falta amor? Amor verdadeiro. Essa parte ninguém fala. Que quando você está perdido aí, sem saber direito o que Jesus quer de você, que você vai sofrer e você não vai ter ninguém para enxugar suas lágrimas. Que na hora que você estiver na dor e no sofrimento e você pensar em morrer, talvez você vá se matar sim, porque você não tem ninguém para te alertar que existe um Pai que te ama, que morreu por você. Esquecem de falar da falta de esperança, porque eu olho para a realidade e a realidade é desesperadora. Não dá vontade de continuar, dá falta de perspectiva de futuro. Porque você liga a TV, e aí, desculpe os irmãos, é muita promessa de político. E se a gente ficar preso nas promessas de político, aí é mais desesperador ainda, porque ao invés do pessoal discutir o que precisa, o povo está se provocando. É na base, a gente ri da cadeirada, porque afinal é para isso que a gente paga a internet, né? Mas o fato é que, na perspectiva como cristãos, que democracia é essa? Que é na base do soco, que não é na base de ouvir o outro. Isso é muito sério, isso é desesperador. Isso mostra que a nossa sociedade não tem mais esperança. E quando você não tem esperança, quando você não sabe dialogar, você parte para agressão. Porque é mais fácil eu, ao invés de ouvir o outro, que pensa diferente de mim, eu matar o outro. Eu quero acabar com meus inimigos. Só que aí no final você esquece e vai ficar sozinho. E a gente aprendeu no reino que é justamente nessa diferenças que a gente vive, que a gente o quê? Um contribui para o crescimento do outro. Que ferro afia ferro. E aí depois vamos para a próxima parte do texto, que precisa
Isso eu sempre tenho falado, Jesus está preocupado com o quê? Com o nosso coração. Na sequência, do 15 ao 20, acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Os falsos profetas, como diria João Crisóstomo, pai da igreja, não são os hereges, mas são os que levam uma vida corrupta, embora usem a máscara da virtude. São aqueles que se dizem religiosos e exploram os outros. Esses são os falsos profetas. Porque a heresia de hoje pode ser a ortodoxia de amanhã. Já diria um amigo meu. Não estou falando aqui, tá? É que eu estou falando de heresia de visão teológica. Porque às vezes a gente acha que o negócio é tão complicado, mas lá na frente talvez tenha um pingo de razão e a gente vai discutir, a gente vai entrar num consenso. O fato é que devemos olhar não para máscara. Porque máscara de bonzinho todo mundo tem. O masking social, como diz a psicologia. Mas e os frutos? E os frutos daqueles que estão nessa estrada estreita e daqueles que estão na estrada larga? Quais são? Isso a gente vê, não tem como negar. Por mais que a gente queira. O que importa de fato, então, é o quê? O que está no interior. Porque é do interior que vai brotar os frutos. É do nosso coração. Jesus fala isso o tempo todo. E talvez a gente nunca... como eu falei, né, quando a gente falou sobre ira, talvez eu nunca tenha matado ninguém, mas num momento de cólera eu cultivei a morte daquela pessoa no meu coração, e quando eu pude eu verbalizei. Talvez a gente nunca verbalize o nosso julgamento. Quem sou eu para julgar, né? Como diria o popular. Mas a gente manda a pessoa para o inferno todo dia no nosso pensamento. Esse aí precisa, não é possível. Jesus lembra que nós somos aprendizes, mas não apenas da aparência, mas de um coração transformado, um coração igual ao dele, que é transformado por intermédio o quê? De um relacionamento. Lembra que a nossa mãe falava? Não quero que você ande com fulano, você está falando igual o fulano, eu não quero. Quem nunca, quando foi adolescente? É exatamente isso, né? Como, né, as más companhias corrompem os bons costumes. Não estou falando que você não precisa se relacionar com quem não é igreja, ao contrário, você deve. Porque para quem que você vai pregar o evangelho? Né? Porque afinal, pregar para crente é chover no molhado. Você precisa, você pode, mas quem influencia a sua vida? Para quem você abre o seu coração? E essa ideia de relacionamento pressupõe que se eu estou então em contato com esse rei, eu estou abrindo a palavra, eu estou lendo, eu estou buscando. Com quem eu tenho me relacionado mais? Com Deus ou com a rede social? Essa semana no Glorify, que é um aplicativo de devocional, o desafio dele qual é? Ao invés de abrir a rede social, você abre um salmo. Pensou quantas vezes você abre a rede social? São 119 salmos, ia faltar salmo. Bom, pelo menos 119 você ia ficar um bom tempo, aí você pode fazer por versículo, né? Já que é o maior, facilita a vida, fica a dica. Vamos lá para o próximo. Há um único caminho para esse reino. A sequência, do 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos daquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É fácil destacar a expressão, fazer a vontade do Pai que está no céu, e transformar essa passagem no chamado para obedecer à vontade de Deus. A obediência à vontade de Deus, ela é fundamental, ela é importante, porque se eu sei o que agrada a Deus, e eu sei que isso não é mais um conjunto de regras,
Não vai ser mais. Vai ser algo desse relacionamento, que vai surgir desse relacionamento. Por isso que é tão importante, porque o que ele fala aqui? Que não adianta apenas eu falar, eu profetizar, se eu não praticar. Pensou? Eu não sei, dá até um aperto no peito, Deus fala, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. E aí, se a gente pensar, olha os exemplos que ele usa, são exemplos religiosos. Profetizar, expulsar demônio, realizar milagre. Ele não está falando aqui de frequentar a igreja, de ler a Bíblia. Isso aqui é pesado. É principalmente para a gente que está aqui na frente, para quem está aqui louvando, para quem está exercendo isso. Para mostrar para a gente também que esse relacionamento deve vir em primeiro lugar. Porque quem estava escutando Jesus também, não era só a multidão, eram os escribas, eram os fariseus, eram aqueles que detinham o poder religioso do seu tempo, que faziam as pessoas fazer várias, inventava regra para tudo, mas não viviam aquilo que queriam colocar as pessoas. Por isso que é tão relevante para a gente. Não adianta a gente, como pastor, como presbítero, como conselho, pensar no sentido presbiteriano, querer que as pessoas vivam o evangelho que a gente não vive. Se relacionar com Deus que não é real, com Deus que não chora comigo, com Deus que está lá no céu longe, porque esse relacionamento pressupõe isso. Esse relacionamento pressupõe o quê? Se eu sofro, Deus sofre. Já falei para os irmãos, Deus está do lado de quem sofre. Esse é o detalhe, a Bíblia mostra isso o tempo todo. E aí, vamos para o último ponto, e depois a gente fecha todas essas ideias. Há somente uma maneira de construir uma vida que a gente possa chamar de boa no final. 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto naquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. De chuva e rio transbordando, São Carlos entende bem. E o fato é que quem vivia na época de Jesus também estava familiarizado com essas ilustrações, tá? Que é normal, é corriqueira. A gente sabe porque tem um rio, o rio tem época que chove mais, tem época que chove menos, e em volta do rio é tudo dele. Então, o que Jesus está falando aqui? Que o alicerce de uma casa é a chave para a construção resistir a qualquer coisa. Por isso que a gente vai ter construção, um farol construído lá no mar, onde vai e vem a onda, bate muito mais forte que um rio, e está lá em pé. O que é importante? O alicerce. O pessoal da engenharia aí sabe muito bem disso, né? Então o fato é que há modos de viver a vida, sendo discípulo de Jesus ou não. Já diria a palavra de Deus que há caminhos de vida e caminhos de morte, e a gente escolhe qual o caminho que a gente quer. Nós cremos como presbiterianos que nós somos eleitos, né? Que Deus nos chamou, Ele nos chama, Ele nos convida. A gente não está excluindo essa doutrina que para a gente é tão importante. Mas como você quer viver essa eleição? Esse é o fato. Como você quer viver essa vida para a qual você foi chamada? Tendo os valores do reino ou não? Depois lá no final eu acerto com Deus. Na final até o ladrão na cruz no último momento entrou no paraíso. Então tá tudo certo, o sangue dele tem poder. E aí eu vou lembrar do César na escola bíblica, né? Eu vivo então a minha fé fazendo o que com Deus? O tempo todo provando Deus. Eu sei o que Ele quer de mim. Mas hoje não, né? Hoje eu tô com preguiça, hoje eu tô cansada. Uma mentirinha a mais, uma mentirinha a menos. Eu ficar devendo um pouco aqui, um pouco ali. Depois de 5 anos, logo sai da SPC.
Já que a gente falou também de vida financeira, olha só. Aí depois a gente escuta, depois diz que é crente. A gente não tem nenhum direito de ficar com raiva. Porque o ímpio está certo. Porque aquele que não crê em Deus está certo. A gente está vivendo a nossa fé de qualquer jeito. Então, para finalizar, quando a gente olha para esse texto, o convite de Jesus é a gente fixar o coração e a mente nas coisas do alto. Por quê? Os dois caminhos que ilustram o começo da vida de fé, né, escolher ou não escolher, as duas árvores aqui, a boa e a má, ilustram para a gente o nosso crescimento. Qual vai ser o seu fruto? Bom ou mal? O que do seu coração está brotando? Né, o resultado dessa vida de fé aqui agora, as duas casas, né, essa ideia do alicerce, então, que ilustra aí, vamos pensar, o fim da nossa vida de fé, de como a gente vive essa vida. O fato é que no final, Deus vai julgar todas as coisas. E a gente brincou, né, quem somos nós para julgar? Mas eu queria que você pensasse que o teste final não é a gente, não é o outro, mas é o que Deus vai pensar. Como Deus vai julgar a minha vida? E aqui não estou falando de, então, se eu fui mal, eu vou para o inferno, se eu não... Não é isso que eu estou falando. Porque a gente precisa se preparar para esse julgamento, mas não com medo. Porque se eu me relaciono com esse rei, eu já sei uma coisa que é muito importante, e a gente entender que o quê? Eu fui chamado por ele. Ele me chama, ele me quebranta, ele me chamou para viver nesse reino. Os dois caminhos aqui só indicam como eu experimento e como eu vivo a minha falta de fé. Ou a minha fé. O fato é esse. Como eu vou querer viver essa fé? Porque o único modo de nutrir o nosso relacionamento é lembrando que eu preciso ouvir a palavra para entender o que Deus quer. Se eu não ouvir o que Ele quer, como eu vou entender e como eu vou lembrar que um dia nós estávamos longe de Deus, mas tão longe, é só abrir lá depois em Gênesis 3, tão longe que a gente rompeu o nosso ligamento com Deus, que foi o pecado que ainda habita em nós e que vive nesse mundo e que está aí abraçado com todas as estruturas. Por isso que a gente já pode experimentar essa vida com Deus, mas ainda não, porque esse pecado, ele está embramado. E aí eu entendo que a cruz significou o quê? Que na cruz Jesus pagou o preço por esse pecado. E que Ele me comprou pelo seu precioso sangue. E que se Ele me comprou e se Ele diz que eu sou salvo e Ele me ama, eu estou salvo. Então eu não vivo a minha vida cristã com medo de ir para o inferno, para o céu. Do julgamento. O que será que vão falar de mim? Mas o que será que Deus vai falar de mim? Como eu vivi essa vida de fé? De qualquer jeito? Ou se eu vivi essa vida da melhor forma possível, com o coração em Cristo, experimentando das iguarias da mesa do Rei, de Cristo, de tendo assim, contato com Ele. Quem nunca ouviu, aquela pessoa, você pediu por ela, ela tem o WhatsApp de Deus, ela fala direto com Ele. Por quê? Porque tem gente que é assim, a gente não pode ser, qualquer um pode ser. Porque o caminho está aberto, por causa do que Cristo fez na cruz por nós. E a partir da sua ressurreição, Ele diz que hoje Ele está no céu e tudo está debaixo do seu governo. E que um dia Ele vem para restaurar todas essas coisas e para tirar definitivamente o pecado das nossas vidas, de todas as estruturas que aí estão. E que nesse dia a gente vai lá estar com Ele lá, louvando, bendizendo ao Senhor. E pasme, não é no céu longe daqui. A palavra diz que a Jerusalém vai descer. Vai ser aqui. E que tudo isso aqui vai estar restaurado. Que a gente vai viver então novos céus e nova terra. Por isso o nosso compromisso em cuidar de tudo isso também. De testemunhar, porque a gente não sabe no final quem é salvo. A gente não sabe quem Deus elegeu. O que a gente faz? Proclama a palavra. Testemunha com palavras e com ações. Basicamente é isso. E para a gente terminar, o único modo de eu nutrir o meu relacionamento com Deus é fixando o meu coração, minha mente no Reino. É buscar o Senhor, é ser aprendiz. E aí eu queria desafiá-lo. Eu falei aqui da rede social,
E uma das coisas que você tem controle, que talvez você não se dê conta, é do seu tempo. O que você tem feito com o seu tempo para viver tudo isso? John Piper diz, né, que uma das utilidades do extinto Twitter, X, continua extinto no Brasil, né? E do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era falta de tempo. Se o relacionamento com Deus pressupõe oração, porque esse Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, pressupõe oração, eu tenho orado quanto? Como eu tenho me relacionado? Porque aí é fácil, é um monte de regra, e vai virar um monte de regra, e vai ser difícil de cumprir, porque é difícil de cumprir. Se Deus não está conosco, se Cristo não está conosco, se Cristo não está direcionando a nossa vida, você não vai cumprir, a gente não vai. E às vezes a gente vai falhar mesmo estando com Cristo, e a gente vai falhar feio. Sabe o que Cristo vai fazer com a gente? Olhar nos nossos olhos e falar: eu te amo, eu te perdoo. Vamos começar de novo? Vamos marchar? Ser forte, ser corajoso. Eu não te mandei? Vamos, fica firme. Tem dia que vai ser mais difícil levantar da cama, mas a gente não está sozinho para enfrentar esse mundo que jaz no maligno. Que a gente possa buscar em Deus 5, 10, 15 minutos, administra seu tempo. A gente falou lá do orçamento, né? O Marquinho trouxe aqui, dividiu lá o orçamento. Como que você tem dividido o seu tempo? Reserva 5 minutos na hora que acorda ou na hora que você vai dormir. Ore como o salmista orou lá no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. E Deus assim nos ajude a viver nesse reino. Não vai ser fácil, mas Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até Ele vir e realmente finalizar. Está pronto, e a gente poder viver nesse reino de forma plena, como a gente tanto anseia. Até lá, que a gente possa viver uma vida que faça sentido, que seja boa, que seja agradável, que a gente possa buscar realmente construir isso num relacionamento com Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor. Pai, nessa hora nós colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos corações, ó Deus. Como é difícil viver tudo isso, Pai. Como é difícil a gente manter um relacionamento com o Senhor, porque muitas vezes a gente acha que a gente não é digno, que a gente não deve nem chegar na Tua presença. Mas o Senhor diz que o que nos torna digno de chegar na Sua presença é o que o Senhor fez por nós na cruz, que é o Seu sangue derramado, que é quem o Senhor é e não quem a gente é. Pai, que isso seja de consolo e de incentivo para nós. Nós buscamos a Ti, Pai. Queremos Te adorar em espírito e em verdade, ó Deus. Queremos permanecer no Senhor de tal forma que realmente a gente possa seguir esse caminho, que a gente não se perca nesses caminhos espaçosos que o mundo nos apresenta, mas que a gente firme o passo nesse caminho estreito, olhando para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, e que a gente não desvie o olhar de forma nenhuma, Pai. Que a gente possa realmente ter o nosso coração voltado para Ti. Que realmente a gente possa ter o nosso caráter de tal forma moldado pelo Senhor, que estar na Sua presença seja tão bom e tão agradável que a gente queira mais e mais se parecer contigo e viver isso nos nossos dias, com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, naquilo que a gente está fazendo, nosso projeto do momento. Pai, que realmente os nossos frutos sejam bons. Pai, também pedimos a Ti que realmente nós possamos fazer a Sua vontade na nossa vida, porque a Sua vontade é boa, é perfeita, é agradável, que a gente possa ter prazer em Te obedecer, e que nós possamos, ó Deus, nessa obediência, edificar a nossa vida na rocha que é Cristo Jesus, que o nosso alicerce seja o Senhor, e que quando a gente for atacado pelas lutas, pelas dificuldades, quando os nossos rios da vida transbordarem, porque eles vão,
Quando a gente se sentir, Pai, com medo, acuado, achando que acabou, que o Senhor reforce, Pai, que o nosso alicerce é o Senhor, que o Senhor é a rocha que nos dá segurança, que por mais que o dia mal venha, o Senhor está conosco. O Senhor não nos deixa sozinhos em nenhum momento. Que a gente viva isso de uma forma plena, convicta, ó Deus, tendo certeza que o Senhor está conosco em todo o tempo. Que a gente fixe a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida no Senhor. Pai, nessa hora de uma forma também especial, tendo a convicção de que o Senhor nos ouve, de que nós estamos nos relacionando contigo como igreja, nós clamamos a Ti pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor. O Senhor sonda e conhece cada coração, o Senhor sabe das necessidades, dos anseios, dos medos, das angústias. Vem, Senhor Deus, dando nesse momento a paz que excede todo entendimento para cada um, para cada luta pessoal, para cada projeto que nós temos investido tempo. Que o Senhor venha, Pai, sobre cada um no seu trabalho, nos seus planos de vida, no casamento, nas suas finanças, em tudo aquilo que nós temos falado ao longo desse tempo. Que nós possamos, ó Pai, andar por essa vida em paz contigo, tendo um relacionamento contigo. Que o Senhor gere em cada um aqui nesta manhã, Senhor Deus, firmeza, Senhor, na cruz e no amor de Cristo. Que o Senhor gere em cada coração aqui a certeza, ó Pai, do teu chamado. O Senhor nos chamou, o Senhor nos elegeu. Capacita-nos, Deus, a viver nesse reino, a te obedecer. Seja com cada um. Clamamos também para aqueles irmãos que não podem vir, que estão adoentados. Pedimos pela saúde da Dona Heloína, clamamos, ó Pai, pela saúde da Marcela. Fortalece, ó Deus, esses irmãos que estão com dificuldade na sua saúde física e emocional. Sustenta a tua igreja, ó Deus, seja com cada um que aqui está. Fortalece as nossas lutas diárias, no nome do Senhor Jesus. Aquilo que aqui a gente não verbalizou, mas que o Senhor sonda e conhece mais profundo no nosso coração, nós entregamos a Ti também, através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.